Nessa aula vamos aprender sobre encapsulamento, que é um princípio fundamental da programação orientada a objetos e vai ser essencial em qualquer programa que você for fazer. Eu ajustei um pouco aquele nosso código anterior, que era de produto, né? Basicamente, a gente criou um produto vazio aqui, que até usou o nosso construtor padrão, então vai estar com valores gerais. E eu passei esse código criminoso aqui, que eu estou passando os atributos diretamente. Então, começou como vazio, se eu printar isso aqui, a gente consegue ver que está com valores padrões. Se eu preencher assim, vai ajustar e vai mudar tudo. Então, os valores agora são específicos. Porém, não é uma boa prática a gente fazer isso. Eu estou acessando diretamente da minha classe main aqui, que é uma outra classe diferente, né, da de produto, os atributos, e estou mudando esses atributos. Consegue perceber o poder que isso aqui tem? Vamos supor que uma classe, a gente tem um projeto gigante com várias classes, uma classe ela só deve usar uma outra classe. Não deve nem saber quais atributos ela tem direito, não deve nem mexer nela, porque vai tirar a segurança. O nosso código está permitindo isso. O nosso código não fica bom dessa forma. Então, agora que a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre isso, principalmente sobre modificadores de acesso, que são as palavrinhas reservadas que a gente já estava vendo, mas a gente não sabia direito o que era. Como, por exemplo, public, private, protected. A gente vai ver melhor agora. Inicialmente, vamos comentar aqui. O que é public? É um atributo que vai falar que a sua classe, um método, ele é público. Então, de qualquer lugar do código vai poder acessar. Privado é o contrário. Se você falar que é privado, nenhum lugar do código vai poder acessar o seu atributo ou sua classe. Mas tem forma de fazer esse acesso. A gente vai ver daqui a pouco. Tem protected, que é quando a gente for ver principalmente herança e polimorfismo, vocês vão conseguir compreender melhor. Basicamente, o protected fala apenas uma classe que herda dessa classe pai, né, tem uma classe filha, só essa classe filha vai poder ter acesso aos atributos. Se a gente não colocar nada, vai vir um default, que por default é package private, que a gente vai ver agora. Vamos começar com o package private. Se eu tirar esse public da nossa classe, por exemplo, funciona, não mudou nada. Por quê? Porque a nossa classe produto e a nossa classe aplicação estão no mesmo pacote, na mesma pasta. Vamos para que eu crio uma nova pasta aqui, vou chamar de model. E vou colocar aqui dentro o produto. Se eu fizer isso aqui, já não vai funcionar não também, porque, olha, que produto que é esse? O produto ele não tem nenhum valor. Se não tem nada, né, não é público, não é privado, não é protected, ele vai ter o default, que é package private, só dentro do mesmo pacote. Assim já não funciona. Se eu já mudasse aqui para public, iria funcionar, porque agora eu posso ter acesso de qualquer lugar do meu código. Viram que já até parou de reclamar aqui? Então, saibam, se você não coloca nenhum valor por padrão, uma classe vai ser package private. Um atributo também, mas é sempre bom a gente explicitar isso claramente para que o nosso código ele fique mais legível e modular. Dessa forma, como que costuma generalizar, né? Um atributo ele vai ser privado, ou seja, não vai poder acessar de nenhum lugar. Vamos colocar todos os nossos atributos aqui como privados. Apenas a própria classe pode ter acesso, ou seja, se eu usar aqui embaixo quantidade, viram que funcionou? Aqui também, preço, tudo, vai funcionar. Porém, se a gente vier na nossa main agora, deu erro, que produto é esse que eu estou tentando acessar aqui que ele não existe? Então, um produto padrão privado, a gente vai ver como que a gente muda os dados aqui e como a gente consegue exibir esses dados. Mas saibam, dessa forma direta, ou seja, chamando os atributos do nosso objeto, não vai funcionar. E os métodos por padrão são públicos. Se a gente vê que é público, um construtor, geralmente ele é público também. Só quando a gente for em design patterns, a gente vai ver que pode ter sim construtor privado, mas não é muito usado. Os nossos métodos são públicos, os nossos atributos são privados. Beleza, Arthur, mas agora eu tô curioso. Como que eu consigo acessar esses atributos da nossa main? Porque eu preciso passar um dado, eu preciso inicializar ele, eu preciso fazer alguma coisa. A gente tem os métodos auxiliares, que são os getters e os setters. Um getter, né, que chama get, basicamente a gente vai retornar esse valor que tem do atributo. O setter, a gente vai inserir um valor no nosso atributo. Como que funciona? Vou criar aqui, por exemplo, public. Se é um get, a gente só está retornando, tem que ter o tipo de retorno. Então, se é descrição, vai ser um retorno de uma string. Vou chamar de get descrição. Não passa nenhum valor aqui dentro. Aí aqui o que a gente faz? Apenas retorna. Então, return descrição. Ou uma forma que eu gosto muito de fazer, que é return this.descrição, para saber que é o nosso atributo. Vai funcionar corretamente. Se eu usar aqui agora semelhante, vou colocar um get produto. Eu consigo simplificar. Se eu escrever só get preço, por exemplo, já criou meu get para mim. Então, retorno é float e o nosso retorno vai ser o nosso preço.
Não precisa tudo isso, como eu falei, mas é uma boa prática. Se eu quiser fazer a mesma coisa para quantidade, escrevo só get quantidade, completou pra gente. Lembrando, isso aqui só funciona porque a gente está com aquela extensão do Java baixado. Se você não estiver tentando várias vezes aqui, vai dar erro. Mesma coisa para o set. O que é o set? O set, a gente está colocando um valor. De forma semelhante ao construtor aqui, a gente está passando um valor com parâmetro e vamos atribuir. Então, como eu posso fazer? Public set descrição é void, por quê? Porque a gente não vai ter nenhum retorno, a gente só vai salvar um valor. Então, coloca void. A gente vai passar aqui dentro a nossa descrição. Então vai ser string descrição. Aí o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente coloca this.descrição recebe descrição. Bem semelhante lá, só que a gente está modularizando mais, está separando em módulo. E também funciona da mesma forma. Se eu colocar um set, vai autocompletar para mim o preço. Já colocou o preço para mim automático. Se eu colocar set quantidade, também criou para mim. E uma forma que vai simplificar muito para vocês. Vamos supor que a gente tem uma classe gigante, com vários atributos aqui dentro. Tem 10. A gente vai se escrevendo getter e setter na mão, é muito chato, né? Como a gente pode fazer? Vou apagar todos aqui. Vou clicar com o botão direito. E vou aqui em action. Eu posso vir cá e posso colocar gerar getter, gerar setter. Posso gerar construtor também, posso gerar várias coisas. Mas no caso, vamos gerar getter e setter juntos. Vou criar todos os nossos atributos, então, descrição, preço e quantidade. Se eu der ok, show de bola aí, ó. Já criou tudo pra gente corretamente. E a gente agora pode usar esse método. Como a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na main. Ao invés de colocar produto.descrição, eu coloco produto.set descrição. E aqui dentro eu passo o bolo agora. Mesma coisa para preço e quantidade. Se a gente perceber, já parou de reclamar nessa linha. Porque a gente está usando um método que ele é público, está correto. E a gente não está tendo acesso direto aos nossos atributos, que são privados. Aqui está dando erro. Por quê? Porque continua tendo acesso direto aos atributos. A gente só precisa mudar aqui para get. Então, get descrição, get preço e get quantidade. Agora já funcionou. Tá muito mais legal. Tá funcionando bem melhor, né? Tá seguindo melhor os princípios de encapsulamento. E se a gente rodar, continua funcionando exatamente da mesma forma. Mas aqui não tá muito legal. Porque lembra que eu tinha mostrado que a gente podia setar os valores na época que o atributo era público? Manualmente eu colocava produto.descrição recebe produto.preço recebe 5. A gente faz isso na mão. Só que existe os construtores para isso. A gente possui construtores que a gente pode passar direto. E como a gente pode fazer? A gente pode, né? Obviamente, fazer como a gente já tinha feito, que era apenas colocar os atributos direto aqui, que agora já vai estar passando corretamente, mas ainda tem uma coisa que a gente pode melhorar. E não está nessa classe aqui, está na classe produto. Por quê? Se a gente está passando diretamente a nossa descrição aqui, qual que é a utilidade do nosso setter? Não tem utilidade. Então a gente pode trocar e colocar aqui, ó, this.set descrição recebe a descrição. This.set preço recebe o preço. Não precisa decidir, como eu comentei, pode colocar só o set quantidade, por exemplo. Mas como eu comentei, eu gosto de colocar esse na frente, acho que fica mais legível. Agora eu estou passando o setter dentro de cada coisa para poder, na hora que criar o projeto, né, dar aquele new, passar aqui dentro e vai vir para o setter e vai setar tudo para a gente. Por que é muito interessante a gente colocar setter? Quando a gente chega em projetos maiores, a gente tem regra de negócio. Um produto, ele não pode ter uma descrição vazia. Ele não pode ter um preço como zero. A quantidade tem que ter maior do que zero também. Então, dentro do nosso setter, a gente pode fazer verificações. Como a gente pode verificar aqui? Vou colocar aqui, olha. Se a minha descrição, que eu trouxe como parâmetro, .trim, né? Ou seja, não tem nenhum espaço nem antes nem depois, for maior do que zero, você escreveu alguma coisa, agora sim eu posso setar. No caso, trim.length, né? Porque senão não vai saber a quantidade. Se a quantidade for maior que zero, posso setar. Mesma coisa para o preço. Se o preço que eu trouxe como parâmetro ele for maior do que zero, a gente setou ele aqui. E a nossa quantidade também. Se a quantidade for maior do que zero, a gente seta. A gente conseguiu setar ela. Óbvio, se eu quisesse colocar o contrário, se a quantidade for diferente de zero, né, for menor ou igual a zero, a gente vai dar um erro. Mas no caso, por enquanto, vamos deixar assim. É uma forma que eu acho um pouco melhor também. Se a gente for verificar aqui agora, tá funcionando e toda vez que eu criar o nosso atributo aqui, ele já vai bater aqui, vai vir para o set, vai fazer a verificação e só adiciona se o dado estiver correto. Isso aqui é um princípio clássico. Encapsulamento é muito importante você entender
como que ele funciona, atributo do tempo privado, método do tempo público e ter métodos de acesso, como getter e setter. E eu também trouxe algumas boas práticas para vocês aqui, que é como passar no construtor, como fazer algumas validações, enfim. Essa aula foi muito completa, espero que tenha ajudado vocês. Agora, façam exercícios, abram meu GitHub, vejam os exemplos que eu tenho lá, vejam os enunciados e pratiquem também, porque senão não vai ter como você aprender certinho. Mas enfim, até a próxima aula, que a gente vai aprender muito mais.